Existem várias formas de você fazer a ligação dos seus aparelhos DMX, e a forma que eu vou demonstrar aqui é a ligação com links. No caso, é uma ligação em cascata. E a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a saída de sinal DMX que vai ser enviado para os seus aparelhos. Essa saída ela é um conector fêmea que fica na parte de trás do seu aparelho. Nesse caso aqui eu estou utilizando um LumiKit Pro X4. Ele é um aparelho onde tem 4 universos. No caso poderia ser uma controladora que é uma DMX512, que ela tem somente uma saída. Poderia ser uma Pilot, onde ela também tem somente uma saída. Mas nesse caso aqui eu vou utilizar um LumiKit Pro X4, que é o aparelho que eu utilizo. Você primeiro conectaria o cabo DMX macho em uma das portas. A porta que eu utilizaria seria essa. E logo em seguida você passaria o seu cabo pela estrutura e ligaria no seu primeiro aparelho. A primeira porta que você conectaria seria no DMX-in, é o que está escrito aqui no aparelho. O sinal entraria nele. Para você fazer o link para o próximo aparelho, seria utilizar o conector de baixo e iria conectar no próximo aparelho em sequência. Aqui eu tenho uma imagem onde demonstra essa ligação. Essa ligação é uma ligação em cascata, onde ela sai do controlador, vai para o primeiro aparelho e depois vai para o próximo aparelho, para o próximo aparelho e para o próximo aparelho. Ela é uma ligação muito mais simples de fazer, não é uma ligação ruim, porém ela tem vários pontos ruins que devemos levar em conta. Primeiramente, que é a quantidade de aparelho que você pode ligar. Eu faço a ligação de no máximo 10 aparelhos dessa forma, porque quanto mais vezes você coloca de um aparelho para o outro, maior é a sua chance de ter algum tipo de problema ou algum tipo de interferência. E no meu caso, eu não gosto de utilizar esse tipo de ligação porque ela pode gerar diversas interferências, porque se trata de muitas conexões. E se algum desses cabos tiver com algum defeito ou algum mau contato, vai gerar uma interferência muito provavelmente em algum desses aparelhos. E como o DMX é um sinal muito sensível, se tiver simplesmente um cabo aqui no meio que está com mau contato, pode dar alguma interferência tanto nesses aparelhos desse lado quanto nesses aparelhos antes deles. Mas se você tiver um sistema onde todos os seus cabos que saem do aparelho e fazem os links, eles são padronizados e são todos iguais, e os seus aparelhos que você está utilizando são todos iguais também, e eles estão revisados, a chance de dar algum tipo de interferência é reduzida bastante. Mas é o que eu disse, evite passar de 10 aparelhos. Se você passa de 10 aparelhos fazendo esse tipo de link, pode acontecer de ter interferência. Nesse caso aqui você tem um exemplo onde temos muitos aparelhos e eu posso fazer a ligação dessa forma com links, saindo de um dos universos, entrando em um aparelho e indo para o outro. Porém é aquilo. Eu recomendo até no máximo 10 aparelhos. Aqui em cima eu tenho 15 aparelhos. E pode acontecer de ter alguma interferência nesse tipo de situação, principalmente nos moves, porque os moves eles utilizam motor de passos e movimentos, né? O que ocorre é que qualquer tipo de interferência, além de interferir nesses movimentos, pode interferir até num par LED, onde você vai fazer algum tipo de troca, algum tipo de fade, entendeu? A ligação que eu utilizaria com links, nesse caso, seria dividindo com universos. Os par LEDs ficariam em um universo e os moves ficariam em outro universo. Seria uma forma muito mais segura de se trabalhar, tendo em vista que temos muitos aparelhos. A primeira forma era aquela, e também tem outra forma onde a gente utilizaria splitter. Existe também a possibilidade de trabalhar com splitter, que vai fazer uma organização melhor dos seus equipamentos para evitar de ter essas interferências. Que nem eu disse, o ideal é você ter somente 10 aparelhos ligados em link. Passando disso, pode ser que funcione, mas pode ser que pela quantidade de aparelhos o sinal fique mais fraco, cada vez mais fraco, e pode ocorrer interferências. Eu prefiro deixar o splitter na parte de cima, porque evita você gastar cabos. Aqui você consegue derivar muito mais fácil. Vamos supor que você tem uma estrutura somente aérea, você consegue derivar muito mais fácil na parte de cima. Ao contrário que se o splitter tivesse aqui embaixo e você tivesse
quatro mandadas de sinal, você teria que mandar 4 cabos longos lá para cima. Nesse caso aqui eu utilizo somente um cabo de sinal, pois fica muito mais fácil para você redistribuir. Se eu estivesse utilizando somente o universo, ficaria muito mais fácil, onde eu mandaria somente um sinal e eu poderia clonar esse mesmo sinal e organizar o cabeamento melhor para não acontecer interferências, onde uma porta clonada iria sair somente para o parled e a outra porta clonada ia sair somente para os movings. Evitaria determinadas interferências. Esse aparelho que eu mencionei, ele, que nem eu disse anteriormente, ele basicamente clona o sinal. O sinal entra por aqui e ele sai. Nesse caso aqui, ele tem 8 saídas clonadas iguais a este sinal. Se você quiser e precisar de mais sinais no mesmo universo, você pode simplesmente pegar outro cabo nesse output e linkar em outro splitter, que essa é a forma correta. Ele entra aqui o sinal, sai para cá e vai para outro. Uma forma errada de você fazer a linkagem desses aparelhos é conectar o sinal aqui e pegar de alguma dessas outras portas e conectar nessa outra porta que é de sinal de entrada. A forma correta é você pegar da porta output e conectar na input. Outro tipo de sistema que eu gosto de trabalhar é com centopeias. O que seria uma centopeia nesse caso aqui? É um cabo único que ele é passado e normalmente eles são padronizados, né? Eles têm 5 saídas, 6 saídas, 8 saídas, depende do tipo de centopeia que a gente faz ou encomenda. Vamos supor aqui que a gente tem um cabo de centopeia onde ele tem 6 saídas exatas, que seria aqui, ó. Ele teria 6 pontas DMX conectadas em um só cabo. E essas centopeias, elas podem ter um tamanho único, que nem, por exemplo, aqui a ponta dela finaliza aqui na parte de cima do grid, onde a gente teria que conectar outro cabo aqui para baixo. Ou ela poderia ser uma centopeia com uma ponta maior, né, com 10 metros de cabo, por exemplo. Que aí você poderia sair direto do controlador e ligaria diretamente nos aparelhos. Essa centopeia que a gente utiliza, ela é feita com cabo de 1,5 e ela pode ser tanto montada quanto injetada. Ela poderia ter também um conector fêmea aqui bem na ponta, onde se eu precisasse ligar outra centopeia menor, eu ligaria ela e faria uma extensão maior ainda, onde poderia ter mais outro aparelho aqui ou outros aparelhos aqui na lateral, e todos eles ligados somente em um cabo. Aqui eu tenho outros exemplos de como você pode fazer a ligação da sua centopeia também. Vai da criatividade da pessoa que está montando, né? Aqui seria tudo ligado em uma centopeia só, com 4 saídas. Eu acho isso aqui mais seguro do que ligar tudo linkado. Eu acho muito mais seguro assim. Digo por experiência, né? Outro tipo de ligação também que você pode fazer é mandar um universo lá para cima com um splitter e ligar 2 centopeias. Aqui um exemplo de onde eu misturei, né? Onde eu misturei em uma centopeia tem parled junto com o move, não tem problema também. E na outra tá somente alguns parleds. Como tá meio quebrado aqui, né? Não tá casadinho a quantidade de parled. Acontece essa falta, essa mistura aqui. Aqui também tem outro exemplo, onde eu mandei em cada centopeia um universo diferente, né? Como tem mais, tá sobrando universo, vamos supor que eu tenho essa quantidade de centopeia aqui, eu mandei em um universo os parleds e no outro universo os movings. Aí aqui, como a centopeia, nesse caso aqui, é uma centopeia com 4 saídas, eu aproveitei, né? Conectei as pontas e linkei os parleds do meio. Também vai funcionar perfeitamente desse jeito. Não é obrigatório você fazer exatamente dessa mesma forma. Você pode intercalar um com o outro, você pode fazer de outras maneiras, mas o ideal é sempre você agrupar, né? Por exemplo, você vai utilizar os links, agrupa os parleds juntos ou então os moves juntos. Evita de fazer cruzamento de aparelho diferente de outro, um diferente do outro, por exemplo laser com
com moving, ou então strobo com par LED. Principalmente evitar em maior quantidade, né? Se for uma quantidade pequena, realmente não interfere tanto, mas se for o que tiver para utilizar e não der nenhum problema, beleza. Questão de links assim, dessa forma, o ideal é sempre você seguir uma regra, né? Da esquerda para direita, é, de cima para baixo, porque na hora que você estiver lá na sua estrutura, você vai olhar para a estrutura, você vai saber que o cabeamento está passando da esquerda para a direita, como se você estivesse lendo, entendeu? E ainda mais em questão de numeração, de identificação de par LED, você também fazer da mesma forma, da esquerda para a direita, o par LED 1, 2, 3, entendeu? Só que aí já entra em outra questão, né? Em questão de endereçamento. Então, você chegar aqui e endereçar corretamente esse par LED, esse moving. Mas aí eu já vou fazer outro vídeo diferente desse para explicar em questão de endereçamento.